Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários baratos para iniciantes. É um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de logística e para aqueles que estão um pouquinho mais avançados, temos também um fundo imobiliário do segmento de papel. E bem, se você quer aprender mais a respeito de fundos imobiliários, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, porque eu vou te mostrar o nosso primeiro fundo imobiliário. E aqui temos o MALL11 do segmento de shopping. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 8,18%, na minha opinião, uma boa rentabilidade. Veja que no último ano ele valorizou mais de 7% e atualmente está sendo negociado a R$ 116,45. Quando a gente compara isso com o seu patrimônio, temos aqui R$ 119,76 por cota, vemos aí um desconto de aproximadamente 3%. Não é um desconto tão grande, eu sei, mas atualmente os fundos imobiliários de tijolo valorizaram bastante e muitos deles estão acima do seu valor patrimonial. Temos aqui então o MALL11 que atualmente está com 3% aí de desconto. Vamos ver aqui então alguns dados do fundo. Ele teve seu início em 2017, então está aí no mercado há bastante tempo. É gerido e administrado pela Genial, que ainda tem um consultor especializado. E veja a taxa de administração desse fundo, bem tranquila, de apenas 0,5% ao ano, à razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo. E para você ficar mais tranquilo, essa taxa aqui de administração não sai, vamos dizer, diretamente do seu bolso. Você não precisa tirar dinheiro do bolso para pagar. Funciona da seguinte forma: esse fundo aqui, ele possui participação em vários shoppings, e esses shoppings contam com vários inquilinos. Aqueles inquilinos pagam o aluguel, e aí o que o fundo faz? Ele retém uma parte para pagar algumas despesas, e dentro dessas despesas temos aí as suas taxas, de administração, de consultoria, de performance, enfim, a taxa que o fundo imobiliário possui. Nesse caso, temos aqui apenas uma taxa de administração. Então essa taxa já é recolhida desses aluguéis que o fundo pega e o restante ele distribui para os cotistas. No caso, se você comprar cotas do fundo, você se torna um cotista. Vamos ver aqui então outros dados. Veja que o fundo imobiliário possui participação em 9 shoppings, esses que eu estou marcando aqui, sendo 2 shoppings bem relevantes para a receita operacional líquida do fundo imobiliário. Temos aqui o Shopping Madureira e o Maceió, que pega aproximadamente 48% da receita do fundo. Então fica muito atento a esses 2 imóveis, localizados em vários estados, por exemplo. Temos aqui o estado Alagoas, temos Pernambuco, temos São Paulo, temos Bahia, temos também Rio de Janeiro. Na minha opinião, boas localizações. E um ponto bem importante é que a gestora do fundo imobiliário vem fazendo um excelente trabalho. Veja que ele ficou um tempão abaixo do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. É uma carteira teórica com vários fundos imobiliários ali dentro para medir o termômetro de fundos imobiliários. E veja que nesse quadrado vermelho que eu marquei, ele ficou praticamente o tempo inteiro abaixo do IFIX. Mas olha só, desde meados ali de fevereiro de 2022, ele vem superando o IFIX. Isso já mostra o trabalho da gestora. Então, na minha opinião, o MALL11 tem se tornado um excelente fundo imobiliário, principalmente para investidores iniciantes. Vamos então ao nosso segundo fundo. Agora temos o VILG11 do segmento de logística. Veja que atualmente ele está com dividend yield de 7,80%. Na minha opinião, um bom dividend yield atualmente seria acima de 8%. Mas como o VILG11 não é tão arriscado, na minha opinião, é um dividendo bem tranquilo, uma rentabilidade bem tranquila. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 104,85. Quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 111,91, vemos aí aproximadamente 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Vamos olhar aqui então o fundo imobiliário para a gente ver se ele é um bom fundo, Ele teve seu início em 2018, então ele é um pouco mais novo do que o fundo anterior, é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração que varia de 0,95% ao ano a 0,75% ao ano, conforme o valor de mercado do fundo imobiliário. Ele ainda cobra uma taxa de performance de 20% do QCD e o IPCA, mais 6% ao ano. Na minha opinião, não sou muito chegado em taxa de performance. Contudo, como é muito difícil um fundo imobiliário de tijolo conseguir essa performance, na minha opinião, está uma taxa bem tranquila e funciona da mesma forma do MALL11. O VILG11 possui participação em vários galpões que possuem
diversos inquilinos. Aqueles inquilinos pagam o aluguel, o fundo imobiliário pega uma parte daquele aluguel e separa para algumas despesas, incluindo essa taxa de performance e essa taxa aqui de administração. Vamos então aqui continuar para a gente ver o portfólio do fundo imobiliário. Veja que ele possui participação em 15 imóveis distribuídos em 7 estados diferentes, alugados para mais de 55 locatários. Dentre estes temos a Tok-Stock, a Ambev, a Netshoes, a Unilog e vários outros. Mas é bom destacar que um tempo atrás o fundo imobiliário teve problemas com a Tok-Stock, que é responsável por aproximadamente 15% da receita, mas o VILG11, na minha opinião, é um ótimo fundo imobiliário. Veja aí onde os imóveis do fundo estão localizados, em vários estados, com predominância em Minas Gerais e também em São Paulo. Quanto aos contratos, temos aqui que eles vão vencer em aproximadamente 4 anos, mas o inquilino pode renovar o contrato com o fundo imobiliário. Se o inquilino não quiser renovar, ele pode sair ali do imóvel e o fundo imobiliário busca aí outros inquilinos. E agora eu vou falar a respeito de um fundo imobiliário de papel, mas lembrando, fundos imobiliários de papel são mais arriscados do que fundos imobiliários de tijolo, como por exemplo de shopping, de logística, porque eles mexem com crédito imobiliário, ou seja, dívidas imobiliárias. Então, se você é realmente um investidor iniciante, está começando agora, na minha opinião, não faz muito sentido você investir em fundos imobiliários de papel. Mas agora, se você já investe em fundos imobiliários há algum tempo e quer começar a investir em fundos imobiliários de papel, comece na calma em fundos imobiliários não tão arriscados. E um desses não tão arriscados, na minha opinião, é o KNCR11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de quase 14%, pode ver que é bem maior do que os outros fundos imobiliários, né? Isso porque o risco dele é bem maior. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 98,91. Quando a gente compara com o seu patrimônio de R$ 100,86 por cota, temos aí aproximadamente 2% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Vamos então aqui ver o fundo imobiliário. Veja que ele teve seu início em 2012, então desses 3 fundos imobiliários, esse aqui é o mais antigo. Ele é administrado pela Intrag e gerido pela Kinea, que cobra uma taxa de administração de 1,08% ao ano. Não é uma taxa tão baixa, contudo também não é uma taxa tão alta. Quando a gente olha o portfólio do fundo imobiliário, é uma coisa bem interessante na minha opinião. Veja que 95% da carteira dele rende o CDI e 4% rende a Selic, ou seja, mais de 99% da carteira dele rende de perto a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, quando a taxa sobe, esse fundo aqui tende a pagar mais, mas quando a taxa cai, esse fundo aqui tende a pagar menos. E veja o seu indexador, o principal logicamente é o CDI, mais uma taxa média de mercado de 2,40%. Só para você ter ideia, o KNCR11 possui vários CRIs no seu portfólio, todos esses que eu estou passando aí na tela para você. E eu sei, é muito tentador você colocar muito do seu dinheiro nesses fundos imobiliários que estão pagando mais, mas lembre-se que eles são mais arriscados do que outros fundos imobiliários. Então, se você é iniciante e quer investir focando no longo prazo, você não deve priorizar o dividendo que você recebe ali todo mês. Você deve priorizar a segurança e só depois você busca aí a rentabilidade. Então, busca aí fazer investimentos em uma carteira de investimento bem diversificada, com vários fundos imobiliários de tijolo, de diversos segmentos, como por exemplo de shopping, do segmento de logística e outros segmentos aí. Se você quiser, também tem fundos imobiliários de papel, mas na minha opinião, eu não me exporia tanto se eu fosse um investidor iniciante. Para quem não sabe, eu faço investimentos aí, conheci, né, a Bolsa de Valores em 2018, e eu sei que é tentador você investir olhando apenas o dividendo, mas se você quiser conservar o seu patrimônio, você deve focar na qualidade do fundo imobiliário, priorizando, na minha opinião, bons fundos imobiliários de tijolo. E bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, este vídeo não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais um vídeo como esse, e nos vemos no próximo.